Olá, hoje estamos com a professora Társila, ela é professora de português da rede pública do estado de Minas Gerais e hoje ela está aqui para conversar um pouquinho com a gente sobre uns assuntos muito interessantes. Obrigada pelo convite. Fiquei muito honrada com o seu convite para poder conversar sobre educação. Para a gente falar sobre educação é sempre um prazer, né? A gente precisa realmente discutir muito esse tema. Eu trabalho na rede pública já há 11 anos. Eu sou formada pela UFSJ e também sou mestre pela mesma universidade, mestre em análise do discurso e teoria literária. E a gente tenta aplicar isso dentro de sala de aula, sempre na medida do possível, com crianças, né? Eu trabalho com adolescentes, entre 11 e 14 anos. É uma moçadinha que está muito mudada. Nesses 11 anos de estrada, muita coisa mudou. A gente vai falar sobre isso aqui hoje. E estou muito feliz com o seu convite. Muito obrigada. Eu que te agradeço a presença. Então, hoje a gente vai começar conversando sobre um tema muito importante, né? Mudanças linguísticas, evoluções tecnológicas, com que rede social está mexendo muito, com como a gente fala e como a gente escreve, principalmente. E isso tem afetado muitas crianças, né? Então, nada mais atual que a gente falar sobre redes sociais, né? Você acha que as redes sociais têm algum tipo de influência na escrita, na fala, como os adolescentes, as crianças que são os humanos em formação, né? As redes sociais têm alguma influência na formação da língua nessas crianças, nesses adolescentes? Sim, a era digital alterou completamente, né, a forma de adolescentes lidarem com a linguagem. Eles têm mais dificuldade hoje para manter o foco, eles têm mais dificuldade hoje para articular ideias, eles têm mais dificuldade hoje para formular teses, eles não conseguem muito manter esse foco por causa do imediatismo que as redes proporcionam, que as telas proporcionam. Eles estão sempre muito em contato com vídeos muito curtos, né, e que eles não precisam assistir até o final. São conteúdos que muitas vezes não exigem deles um cognitivo aguçado, uma atenção plena, eles não conseguem, então, mais concretizar isso. O que acontece na sala de aula que eu vejo nesses 11 anos? Né? Enquanto antes eu conseguia dar uma aula longa, hoje a aula já fica mais encurtada, porque eu não consigo chamar a atenção deles com tanta facilidade mais quanto era antigamente. Né? Uhum. E esse imediatismo que as redes trouxeram nas mensagens, né? Você manda uma mensagem para o WhatsApp, você quer que responda na hora, porque a gente acha que está no mesmo lugar que a pessoa. Isso acaba sendo transferido para a sala de aula, que é mais monótona. Você tem que parar, você tem que prestar atenção, você tem que ouvir, você tem que raciocinar, você tem que pensar antes de falar, você tem que pensar enquanto o outro está falando sobre alguma coisa. E aí a atenção deles está muito dispersa por causa das telas, né? Esse excesso de telas e por causa das redes, que é o que eles têm consumido muito, né? Dentro Uhum. da minha experiência, é o que eu tenho visto, é o que eu tenho vivido. Uhum. Por outro lado, eles têm tido também o tempo muito ocupado. Então, enquanto eles não estão na escola, eles estão ocupados com as telas, ou eles estão ocupados com alguma outra atividade, né? E eles não estão tendo tempo de ficar entediados. Eu estava lendo recentemente que o tédio é importante para a criatividade. E realmente, é no TED que, nossa, não estou aguentando mais, o que eu estou fazendo aqui? Eu preciso criar alguma coisa. E Uhum. adolescente hoje não pode mais ficar entediado. Não pode, não querem. E isso atrapalha a criatividade. Uma outra coisa também é o ócio criativo, né? O TED ele acaba se relacionando com o ócio criativo. Existe um livro chamado O Ócio Criativo, do Domenico Di Masi, um sociólogo italiano, e ele fala que o ócio criativo é aquele momento que você tem para ficar à toa, mas produzindo alguma coisa que te agrade, que te deixe satisfeito, que te cause prazer. Um hobby, é, uma leitura, enfim, né?
coisas que geram prazer. E também priorizam, né? Que também possibilitam essa criatividade. Mas adolescente hoje não tem mais isso. A gente vê que não tem. E assim, eles não gostam muito de ler, eles não gostam de se prender a essa responsabilidade, a esse compromisso. E as redes são um vício para eles. Né? A gente teve a lei agora que proíbe o uso de celular em sala de aula. Foi ótimo. Foi um acontecimento, né? Mas eles têm uma dificuldade absurda para respeitar essa lei. Eles sentem falta do celular o tempo todo. Eles sentem necessidade de estar com o celular por perto o tempo todo. Se não está com o celular por perto, parece que está faltando um braço, parece que está faltando uma perna. Às vezes tem gente que se sente até sem roupa, né? Como se fosse uma proteção. E isso tem afetado o desempenho deles em sala de aula. Muito nessa questão de estudos já comprovam isso, né? Muito nessa questão de realmente conseguir manter o foco por mais tempo, conseguir focar. Sala de aula, eu falo, ela não é para todo mundo. Não é todo mundo que gosta. Não é todo normal, mundo que aguenta. Não é todo mundo que aguenta, é normal. Mas ela faz parte da nossa vida. A gente tem que passar por ela, né? E eles estão com dificuldade de entender a importância disso para a vida deles. Eles querem sair dali correndo, ou nem querem estar ali, ou estão ali, mas com outro objetivo. Com a cabeça em outro Em lugar. outro lugar. Eles têm dificuldade para se comportarem como alunos, né? Que é você sentar, esperar, né? Aguardar seu momento de falar, até mesmo de querer falar. O conteúdo que eles estão consumindo hoje nas redes é um conteúdo que parece que está empobrecendo a qualidade deles de se comunicar. Né? Muitos autores acreditam que a gente está lendo mais, que a gente está escrevendo mais, mas eu acredito que a gente está lendo com menos qualidade. Por mais que a gente leia mais, a gente está lendo com menos qualidade. É muito conteúdo ao mesmo tempo, mas com uma origem muitas vezes duvidosa, deturpada. E até, porque é engraçado, eu falo para eles, gente, vocês têm o celular, tá na palma da mão, vamos aproveitar para ler, né, textos curtos mesmo, que seja, para vocês terem mais uma relação mais aproximada com a linguagem culta. Mas não há esse interesse. Eles não querem e não veem a necessidade de fazer, né, mesmo que não queira fazer. Nem tudo que a gente quer, a gente pode, né? Às vezes a gente vai ter que fazer uma coisa que a gente não quer. E eles não estão conseguindo isso. Eles não... E as redes, elas infelizmente estão afetando esse comportamento, esse compromisso na sala. E aproveitar que você citou que as redes impactam muito, você acha que existe um certo e errado da forma que a gente escreve na internet? Não. Nunca existiu certo e errado. Na verdade, a gente teve essa cultura do certo e errado por muito tempo na língua, mas a partir do momento que a sociolinguística começa a ganhar mais espaço, ela já diz outra coisa, né? A gente já começa a trabalhar com o conceito de adequado e inadequado. Então, nós vamos pensar em situações de comunicação e para cada situação de comunicação, uma variante linguística é adequada. Aqui, agora, não convém que a gente utilize uma variante informal, né? Mas se a gente não estivesse gravando um vídeo, a gente se conhece há muito tempo, somos amigas, por que não? Por que não usar gíria, usar um termo gramatical equivocado, enfim, de acordo com o padrão, não há problema. Então, a internet ela é um universo que permite tanto a variante formal quanto a informal. A questão é saber adequar. Estou conversando com um amigo no WhatsApp, não tem problema nenhum usar a informalidade. Né? Mas vou enviar um e-mail para a diretora da escola, então o ideal é usar formal. Vou fazer um post no meu Instagram, no meu TikTok, vou falar sobre um assunto sério. Se você usa a variante formal, você traz até mais credibilidade para o que você está falando. Mas estou fazendo uma brincadeira, é um meme, já não preciso mais. Então, adequar, né? A variante... Saber o ambiente que a gente está.
Exatamente. E isso não vale só para a internet. Isso vale para qualquer situação, para qualquer ambiente, qualquer momento. É adequar a linguagem para aquela comunicação, para aquela situação comunicativa. Uhum. E a gente está falando muito de rede social, a gente tem presente o tempo todo emoji, abreviação, gíria. Você acha que eles empobrecem ou enriquecem a fala, a linguagem? Então, eu sou uma fã de emoji, eu adoro. Eu acho que aí entra muito nessa questão da adequação, né? Eu gosto de quando eles conseguem relacionar o emoji àquilo que eles querem dizer. Eu acho isso ótimo, né? Não só adolescente, não só criança, qualquer pessoa. Qualquer usuário, né, da Qualquer internet. usuário, isso é bom. É um tipo de relação que é importante da gente saber fazer. É um raciocínio. Agora, não convém quando a situação de comunicação não é adequada para um emoji. Um e-mail para a diretora da escola, eu, né, professora, vou mandar um e-mail para a diretora da escola, não convém que eu coloque um emoji. Mas estou conversando com meu amigo no WhatsApp, é evidente que eu vou usar o emoji. No meu ponto de vista, isso enriquece, eu adoro. Eu acho que é ótimo. O emoji é até uma expressão uma expressão gráfica da linguagem. Exato, é uma linguagem nova que a gente tem. Então, ela acaba enriquecendo, mas é uma questão apenas de adaptação, adequação. É super enriquecedor. O emoji rompe muito também as barreiras da língua, né? Qualquer pessoa que fale qualquer outra língua vai entender pelo menos algum sentido daquele emoji, né? Exato. E na sua opinião, você acha que tem alguma mudança dessa digitalização do português que veio para ficar? A língua, ela é viva. Desde que a língua começou a se formar, ela vem mudando. O exemplo clássico que eu uso em sala de aula é o vossa mercê, vós mercê, você, hoje que é o VC e que já é C também, né? Só o C. Então ele vai mudando muito, tanto na fala quanto na escrita. A língua ela muda o tempo todo. Ela incorpora termos de outros idiomas, ela transfere os termos também. Então a língua ela está sempre em constante mutação. Com a era digital não seria diferente. A gente percebe que agora mudanças novas chegaram, vieram para ficar. É interessante, novamente, né, pensar na adequação dos momentos de comunicação, do que é adequado, mas veio para ficar e tudo bem, né? Tudo bem. Isso é um movimento natural da língua. Ela vai mudar, a história vai mudar a língua, assim como os gêneros que a gente utiliza para comunicação, né? 10 anos atrás eu não sabia o que era um meme. 10, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. A gente não tinha noção do que era um meme. E hoje a gente conversa através de meme e uma comunidade inteira entende o que está rolando, o que está sendo dito, né? Emoji também, né? Há alguns anos a gente não sabia o que era um emoji. Hoje todo mundo conversa através de emoji. Até mesmo as gerações que não conheceram o celular quando crianças, que não conheceram a internet. Que foram ter acesso à tecnologia muito tardiamente. Muito tardiamente. E eles também sabem utilizar. Então a língua vai mudando. E isso, para mim, enriquece, é bom, né? Mostra esse movimento, a sociedade muda e com ela tudo muda também. E veio para ficar, não tem como voltar atrás, eu acredito. E em sala de aula, você acha que os professores, no seu caso, como professora de português, devem corrigir gíria, anglicismo, abreviação? Sempre mostrando, sim, a adequação à situação de comunicação. O anglicismo, ele me incomoda. É o que a gente chama na sala de estrangeirismo. Ele é conhecido até como uma figura de linguagem, é ok, né? A gente também já cristalizou alguns termos para a nossa linguagem, clicar, deletar, já está no nosso dicionário, já tem significado na nossa língua. Agora, eu discordo dessa onda que vem agora, sobretudo na internet, né, dentro da experiência que eu tenho, do que eu tenho visto e vivido, dessa onda de substituir termos que nós temos no português, que nós utilizamos a vida inteira, e agora eles estão sendo substituídos por termos estrangeiros. O happy hour, a gente já usa há muito tempo.
O Bluetooth, eu não sei nem o que seria o quê, uma transferência de dados, né? Mas a gente É. usa tanto essa palavra que a E gente nem para não pensar, associa não uma outra associa. palavra, né? Mas agora chega o mindset, que é um modo de pensar. Call, vou fazer uma call, que é uma ligação. Por que não usar a palavra da nossa língua? Que a gente É. já tem, Meeting, né? reunião, CEO, presidente, né? Trend topics. Tendências. Tendências, Tópicos né? de tendência, tópicos populares. Tópicos de tendência. A gente tem a palavra, eu não concordo. Agora a gente já tem, né, esses termos que são cristalizados, que já estão na nossa cultura, mas eu não concordo que eles continuem vindo, você entende? Eu não Uhum. concordo que a nossa língua, que a nossa cultura, ela seja inferiorizada dessa maneira. É como se o que é estrangeiro fosse melhor do que o que é nosso. E aí eu não É a consigo síndrome de concordar. vira-lata, né? Aí na sala de aula eu sempre me posiciono sobre isso. Gente, se nós temos na nossa língua, por que não usar? Até mesmo delivery, né, que a gente usa o tempo todo, Entrega. entrega. É o mais simples. Entrega. E aí, enfim, é realmente por acreditar. O corporativismo, ele tem utilizado muito isso, né? Os influencers, os influenciadores digitais que são chamados de influencers, nós temos as palavras na nossa língua. E a tendência, eu vejo muito mais na internet, mas é evidente que não está só lá, que isso parece que agrega valor. E eu não concordo. Eu gosto de valorizar o que está aqui, a gente produz muita coisa boa. Então, por que não valorizar? Né? Então, eu pontuo isso em sala. Existe, Uhum. vai continuar existindo, vamos continuar incorporando palavras estrangeiras, mas eu não concordo. Então, é válido pontuar isso. Existem muitos estudiosos que falam sobre isso. Existem discussões. A internet hoje é um universo onde a gente acaba se informando mais, né, tendo mais acesso à informação. Eu procuro muitos estudos da língua em relação a isso para saber até me atualizar como que eu vou lidar com isso em sala de aula. Uhum. E o ponto que me toca, né, e com o qual eu concordo é esse. Não vale a pena a gente valorizar uma outra língua sobre a nossa, não faz o menor sentido. E eu Uhum. gosto muito de pontuar isso em sala de aula. Eu acho que isso é incentivar uma identidade nacional no próprio aluno, né? Para que ele mesmo se sinta pertencente a essa cultura nossa, a nossa linguagem, é ela que nos identifica, ela faz parte da nossa, né? Ela é a nossa cultura, ela é a nossa identidade, ela faz parte da nossa identidade, então por que não valorizá-la? Não faz o menor sentido. Você tinha mencionado antes a questão dos vídeos curtos, eles influenciam muito na crescente de oralidade, né? A gente consome muito conteúdo falado também. Você acha que essa oralidade impacta na escrita também dos alunos? Impacta, sempre impactou, independente da internet. Mas com a internet, com as redes sociais, né, que a gente fica conversando, WhatsApp, eu conheço poucas, tá? WhatsApp e Instagram, mas tem outras, né? Existem outras. Uhum. A gente acaba conversando e é evidente que você não vai ficar ali se prendendo a regras gramaticais, porque é Uhum. uma conversa informal. É, esses novos gêneros, né, que estão no WhatsApp, que estão nesses bate-papos na internet, eles são gêneros que são justamente para aproximar os interlocutores como se eles estivessem ao vivo, Uhum. presentes. Até por isso vem essa ideia de imediatismo. Né? A gente quer resposta O tempo rápida. todo. Mandei agora, quero a resposta agora. E não é assim. Eu estava vendo novela, eu sou noveleira. E aí veio o remake de Vale Tudo, eu resolvi assistir a novela anterior para poder ver a diferença. E aí eu achava assim, nossa, eu ficava encantada de ver a anterior, foi uma novela maravilhosa. E aí tinha uma personagem que se perdia, que fugia de casa. Uhum. E na novela anterior, se ela sumisse, eles tinham maior dificuldade para encontrar a moça, porque era telefone fixo. Você ligava para um lugar e não sabia onde ela estava. Agora não, nessa atual ela tinha o celular, eles ativavam o GPS e encontravam, sabiam onde ela estava. Foi até difícil gravar a cena, porque ficou umas coisas meio sem sentido.
Mas é isso, né? A gente agora isso tudo mudou. A oralidade, ela acaba então ficando mais presente na nossa vida. De modo que ela já é presente, a gente conversa o tempo todo. Uhum. Se eu estou conversando com meu pai, com a minha mãe, com meu marido, com a minha amiga, com a minha irmã em casa, eu não estou preocupada com a variante formal. Isso não é uma preocupação. Uhum. Adequação à situação, tranquilo. Então, é evidente que quando eu estou conversando num bate-papo na internet, eu também não estou preocupada com isso, porque eu estou conversando com um amigo, estou conversando com um colega da escola, enfim. Isso faz com que a gente adapte nosso cérebro a essa variante, né? E isso acaba impactando. Eu sempre tive oralidade muito presente nas produções de texto. Uhum. Mas agora a produção eram marcas, né, de oralidade. Agora a gente já vê uma Mais produção forte, né? bem mais forte. Porque a gente não tem o hábito de escrever. A gente não tem o hábito de ler no nosso país e a gente não tem o hábito de escrever. O que a gente escreve é isso, mensagem, né, de texto para colega, para amigo. Você vai escrever um e-mail, você vê muitas pessoas tendo muita dificuldade para encontrar palavras adequadas, para concatenar bem as ideias, para articular bem as ideias, para colocar. Por causa disso, o baixíssimo hábito que a gente tem de leitura e de escrita. Uhum. Você pede uma redação em sala de aula, parece que você está colocando o aluno de castigo. Não quero, professor, é muito chato. E não é um exercício de criatividade. Né? Aqueles alunos que leem mais, eles tendem a gostar de escrever e ter mais facilidade. Aqueles que não gostam de ler, têm mais dificuldade. E a oralidade, ela fica tão presente na nossa vida o tempo todo que o nosso cérebro acaba ficando condicionado a ela. Então, quando você precisa da variante formal, ela te escapa, infelizmente. E isso vale para todo mundo, não é só para o estudante, não é só para o adolescente, até para mim. Uhum. Né? No período de férias, que eu fico mais liberada, eu vejo que eu volto e eu já tenho que ficar mais. Dar uma. Opa, já estou na escola, eu tenho que segurar as ondas aqui. Uhum. E tem alguma marca de oralidade que você percebe muito forte entre os alunos? Alguma específica que você queira citar? Na escrita? Na escrita, na fala? Ah, tem. Véi, o tempo todo. Ah, tem outras que nem vale a pena a gente falar. Na escrita também. Eles acabam escrevendo muitas coisas como falam. Tá em vez de estar. Né? Né? Muitas vezes a gente começa uma frase, uma resposta com bom. A gente pode pensar, eles colocam. Não faz sentido nenhum aquele bom ali, mas é uma marca de oralidade muito presente. E na fala são as gírias, né? Coisas que o véio é muito presente, mano. Enfim, a comunicação mudou muito entre adolescentes, a gente não consegue nem entender o que eles estão falando. Hoje em dia a gente se sente um extraterrestre. E é necessário a gente ir se adequando, né? Muito. E tá mudando muito rápido. Até o ano passado eu achava que eu sabia conversar com eles. Como eu trabalho com essa faixa mais novinha, de 11 a 14, é uma coisa absurda. Meu sobrinho tem 16. Às vezes eu vou conversar com ele e também não sei o que ele tá falando. E até ano passado eu tinha certeza que eu sabia. Gente, a gente não sabe. Muda assim, ó. Muda assim. Não dá tempo de acompanhar. Não, a gente tem que ficar esperto. Porque o nosso fluxo era outro, né? Eu tenho muito nova. Eu já sou mais velha. O nosso fluxo de mudança era outra. A gente tinha gíria, a gente tinha marca de oralidade, a gente tinha tudo isso. Mas era uma mudança mais... Muito mais lenta. Estendida. Muito mais lenta. Agora não, agora surgiu ontem uma palavra nova, uma gíria nova, uma mania nova, amanhã já tá todo mundo falando, já tá todo mundo fazendo. E você fica sem conseguir acompanhar. Porque as redes, por exemplo, eles usam muito o TikTok, eu não conheço o TikTok. E aí eles trazem para mim muita coisa do TikTok. E isso vem
demais, né? Essa presença de gíria, dessas marcas novas, isso vem demais de lá. E eu não consigo acompanhar muitas vezes, porque eu já sou mais da retaguarda. Estou um pouco atrasada nisso aí. A gente tá falando bastante de sala de aula, agora eu quero entrar num tópico contigo, muito presente no meio acadêmico hoje em dia, de forma polêmica e de certa forma positiva, a inteligência artificial. Você, como professora, você acha que a inteligência artificial se posa como uma ameaça ou uma ajuda, uma aliada? Ela teria tudo para ser uma aliada se ela tivesse sido colocada entre nós com essa finalidade. Isso é uma opinião minha mesmo, tá? Eu não penso que ela tenha sido criada para isso, para ser uma aliada, não. Pode ser, ela pode ser. Ainda que não tenha sido criada para isso, no meu ponto de vista, também no meu ponto de vista, ela pode ser aliada. E não só no meu, né? São estudos que a gente acaba vendo. Por que que ela é uma ameaça hoje? Eu já recebi trabalhos, produções de texto, todas feitas por inteligência artificial. Isso elimina do aluno todo o raciocínio, toda a elaboração, né? Que é o trabalho que está por detrás de construir aquilo ali. Então, ele precisa da leitura, ele precisa do raciocínio, ele precisa do pensamento, ele precisa discordar, concordar. Então, Isso o próprio tudo é um esforço, processo. então, o próprio esforço de ir atrás da informação. Escrever com a mão para eles hoje é um Fim do mundo. martírio. Eu sei que não faz parte da pergunta, mas me veio aqui Não, à agora, vontade. aproveitando a oportunidade, a grafia deles hoje é muito diferente, né? A gente está trabalhando a melhora das letras hoje. Eu recebi alunos com letras lindas, hoje algumas letras são ilegíveis. Eles cortam a palavra ao meio por causa da pressa de acabar aquele raciocínio logo. Eles cortam a palavra ao meio e não percebem. Eles fazem de uma forma involuntária por causa desse raciocínio longo, não, perdão, rápido. Então mudou muito isso. Eu perdi a pergunta, você me perdoa. Você acha que a inteligência artificial se torna uma aliada ou uma ameaça para Uma você? ameaça. Nesse momento, eu vejo como uma grande ameaça, né? Porque ela substituiu o trabalho que é dele. Ela Se fez ele não todo o raciocina, trabalho. e o texto fica bom, não fica ruim, não. Só que você percebe que não é uma produção do seu aluno, você conhece o aluno. Né? Você vê ele dentro de sala de aula falando, véi, mano, e vai e escreve vem um com texto uma produção perfeitamente. perfeitinha, você vê que não é dele. E ele perde muito com isso. Gente, eu falo com eles, falo, ó, vocês vão me xingar, vocês não vão usar oração subordinada nunca mais na vida de vocês. Mas o raciocínio que você teve que fazer para entender que essa oração é subordinada à outra por causa de que ela tem uma dependência sintática em relação à outra, é um raciocínio que você vai levar para o resto da sua vida. É a capacidade de entendimento que você vai levar para o resto da sua vida. Você não vai aplicar na oração subordinada, mas você vai aplicar em outra área de conhecimento que você precisar. E isso eles não conseguem entender. Eles acham que a oração subordinada não vai servir para nada na vida. É a famosa matemática também que eu falava. Onde é que eu vou usar uma expressão na minha vida? Não vou usar em lugar nenhum. Bhaskara. Nunca mais usei, mas eu tenho certeza que aquelas aulas fizeram toda a diferença na minha vida. Porque, gente, são coisas simples que a gente consegue fazer um raciocínio lógico por causa disso. Né? Então, nesse momento, eu vejo como uma grave ameaça ao ensino e, sobretudo, à aprendizagem. Se a gente souber usar com consciência, ela pode ser uma aliada. Né? Eu quero fazer um aprimoramento numa leitura. Uma vez eu precisei fazer um post na escola por causa de um projeto que a gente estava fazendo. E eu não sou boa nisso. Não é uma coisa que eu tenho facilidade. Então eu pedi auxílio, né? Como seria um post sobre tal coisa. Foi me dando ideias. A partir das ideias que ela me deu, eu consegui construir aquilo que me atendia. Então é assim, é um aprimoramento, né? Para te auxiliar, não é para fazer por você. Se fizer por você, você não vai ganhar nada com isso. Nada.
E a inteligência artificial não vai perder nada com isso, pelo contrário. Né? Ela quer que a gente dê mais Use dados mais. para ela, para que ela vá substituindo aquilo que é nosso, aquilo que a Uhum. gente tem que fazer, aquilo que a gente tem que ser capaz de fazer. E como está acessível para eles, de maneira irrestrita, Tá na palma da mão o tempo tempo todo. todo, não tem regulação, né? A gente tem pais que estão trabalhando, então as crianças realmente ficam mais à mercê da internet. Infelizmente, hoje eu não vejo como uma aliada, ainda não. Espero que Uhum. venha a ser, né? Mas hoje eu ainda acho que é uma ameaça. Uhum. E você acha que realmente importa identificar se um texto foi produzido por inteligência artificial? Sim, totalmente importante. Não fui eu que fiz. Como é que eu posso dizer que foi eu que fiz? Não posso dizer. Já, e assim, é muito. Hoje ainda é possível, não sei como que vai ser daqui a alguns anos, né? Mas um texto escrito por uma inteligência artificial, ele é muito nítido. A gente Uhum. consegue perceber, porque todo mundo tem o seu estilo de comunicação. E a inteligência artificial tem o dela. Ela não Uhum. consegue ter o seu e o meu, ela tem o dela. Então, é evidente, eu como professora conheço meu aluno, eu sei que não foi ele que fez. Agora, para quem não conhece, cai, né? Uhum. Eu acho extremamente importante. Você diz quando a gente, em qualquer ambiente, não só na Qualquer escola, ambiente. né? Sim, eu acho extremamente importante. Essas fotografias agora que são geradas por inteligência Os artificial, vídeos isso, também. isso deveria ser uma regra, né? Informar que é inteligência artificial, até porque as gerações mais antigas, mais velhas, eles acreditam em tudo, né? Quando é de inteligência artificial, porque fica muito parecido com a Uhum. realidade. Andou viralizando, não sei se você chegou a ver, um vídeo de um bebê caindo de um andar de um prédio, um rapaz joga o copo no chão para segurar o bebê, ele está passando na rua. Aí começaram a colocar informação, inventar informação em cima de que a mãe processou o cara, a mãe do bebê processou o cara. E teve gente que acreditou e esse vídeo é inteligência artificial. Acredita-se muito. E assim, ainda há os riscos, né? Essas fotografias que a gente tem jogado. Eu fiz uma fotografia, fiz meu encontro com a Clarice Lispector. E aí depois eu fui parar para pensar, eu falei, gente, eles estão colhendo dados da gente, também a nossa imagem. Identificação A gente vai facial. fazer o que com isso? E aí eu tive também, o que foi? Recentemente eu vi uma matéria que as ligações que a gente está recebendo agora, que ficam mudas, São coletas de dados. a gente não Vi está isso salvo em também. lugar nenhum mais. Eu acho isso grave, cara. Isso é grave. Porque você vai. O sistema de segurança que você coloca, por exemplo, num aplicativo de banco, num aplicativo né, aquele aplicativo do governo que tem todos os nossos. Uhum. É um reconhecimento facial, né? Tem coisa que é por reconhecimento de voz. E Uhum. aí, como é que vai ficar essa situação? Recentemente, uma colega minha recebeu uma ligação e ela tinha certeza que era amiga dela. E foi conversando. O assunto ficou estranho, ela se tocou que era um golpe. E era inteligência artificial. Até ela entender que não era amiga dela, ela conversou um pouquinho. Ela pensou, ela falou, era a voz dela, estava tudo certo. Uhum. E o assunto estava batendo. Olha, como que a gente consegue. Como que eu ia imaginar uma coisa dessa? Eu sou muito analógica ainda para conseguir pensar que isso seja possível. E é possível. E assim como eu sou muito analógica, tem muita gente muito analógica ainda que não Uhum. acredita que isso seja possível. E a Que gente não caem tem, em golpes. a gente não tem noção do risco que a gente está correndo com a inteligência artificial, com os algoritmos. A gente não tem noção nenhuma. Nenhuma. Uhum. Às vezes eu fico vendo com meu marido em casa cientistas, né, estudiosos falando a respeito, me dá medo do que pode vir por aí. Dá Uhum. medo. Então, quando eu relaciono isso com a educação, eu fico preocupadíssima. Preocupadíssima, porque nós já temos um país que não incentiva a leitura, uma carga de trabalho pesada, você chega em casa e você quer descansar. A leitura Uhum. muitas vezes não vai ser o seu descanso. Logo, o incentivo à leitura ele também não acontece.
a gente tem um custo alto de livro, então muitas vezes ele não entra no orçamento. Então a nossa capacidade crítica, ela está declinando rapidamente mesmo. A gente vê, estando em sala de aula, isso fica ainda mais claro, né? Para mim. Mas não é só na sala de aula que a gente vê isso. A gente vê isso para todo lugar. E muito disso está relacionado a toda essa revolução digital. A inteligência artificial, infelizmente, eu não consigo vê-la como uma aliada nesse ponto. Não consigo, ainda não consigo. Você citou do declínio da leitura no Brasil, a gente tem um dado que é do Instituto ProLivro, foi uma pesquisa feita em 2024, que 53% dos entrevistados falaram que não tinham lido nem parte de uma obra durante o período da entrevista. Essa diminuição da leitura, você acha que impacta na forma que a gente interpreta as coisas? Não só textos, mas a comunicação no geral. Sim, totalmente. Impacta muito negativamente, né? O Brasil, infelizmente, ele sempre está na lanterna nesses rankings, né? Nessas listagens de pesquisas sobre leitura, sobre escrita. O Brasil, infelizmente, está sempre lá no finalzinho da lista. Muito negativo. É muito ruim. Como eu falei, eu entendo. A gente não está num contexto favorável. A gente está num país em que a desigualdade berra, né? Ela escancara realmente todas as dificuldades que a população vive. Não é para muita gente livro é luxo. Para muita gente, livro não é nem algo a se considerar. Não sabe realmente da importância, não conhece, não reconhece a importância da leitura. E se você tem a palma da mão, informações prontas, rápidas, você não precisa pensar nada, ela já está pronta, você só absorve. Então, sim, essa redução da leitura, e que a gente vem ano a ano reduzindo mais, ela é extremamente prejudicial. Eu vejo, e aí volto para a sala de aula, alunos que tendem a ler mais, que gostam de leitura, são pouquíssimos os ajustes que eu tenho que fazer em produção de texto. Alunos que não gostam de ler, a gente tem que ajustar praticamente o texto todo. Faz toda a diferença. Alunos que leem mais, têm mais criatividade, entendem melhor as informações, as atividades de interpretação que eles detestam fazer, porque envolve leitura, envolve pensar, envolve refletir, envolve escrever, porque ele tem que escrever o que ele interpretou. Eles não gostam de fazer de jeito nenhum, é uma luta. Elas são prejudicadas. O aluno que lê mais, ele tem muito mais facilidade de resolver essas questões, em questão que eu fico até assim, tá aquém do aluno, mas o aluno que não lê, ele tem muita dificuldade, até mesmo para entender. E aí a interpretação, ela é muito pessoal, mas ela tem uma orientação a seguir, né? Você não vai interpretar A quando o assunto é B, não tem como. Então, você vai corrigir uma interpretação, eles têm dificuldade de entender por que eu estou corrigindo, se a interpretação é pessoal, se é um entendimento pessoal. Mas você vê que é um entendimento que destoa muito. Alguém fez gol. E quanto mais, quanto menos se lê, menos essa habilidade, menos essa capacidade a gente tem. E não é só criança, adulto também. E aí eu volto. Eu sei que é difícil incluir na rotina, que é dura, né, pesada, o hábito da leitura. Para mim, leitura é descanso, eu gosto. Para algumas pessoas é cansaço, né? Vai me cansar mais, tem que pensar, tem que prestar atenção, eu quero ficar de boa no meu celular, sem ter que prestar atenção em nada. Eu super entendo. Mas a gente tem que pensar pelo outro lado também. E leitura é incentivo. Se você incentiva a criança desde pequena a ler, a tendência dela se tornar uma leitora quando adulta é muito grande. Mas o incentivo só pela fala, pela obrigatoriedade, não é suficiente. É um trabalho vem pelo exemplo. Que toma tempo também, né? Nossa. E vem pelo exemplo. Eu tenho alunos que leem com os pais em casa.
mas eu consigo contar no dedo isso, nos dedos de uma mão. São pouquíssimos que têm o hábito de leitura. E eu volto a repetir, eu super entendo a dificuldade que é incluir esse hábito, mas ele é tão fundamental. Se a gente conseguisse fazer as pessoas entender como que a leitura é fundamental para a gente, em todos os sentidos, a gente mudaria tanta coisa para melhor, tanta coisa para melhor. E não precisa ser leitura de um livro de 1000 páginas, não. Você pode ler uma notícia diariamente, um artigo científico, um artigo de opinião, uma reportagem. Eu falo com os meninos, está com preguiça de ler um livro hoje? Lê uma reportagem ou duas sobre o mesmo assunto. Né? Procurar meios de informação diferentes também é muito importante. Eu falo muito isso com eles, eu tento incentivá-los, eu levo textos para a sala, levo textos diferentes de fontes diferentes que tratam do mesmo tema para tentar incentivá-los, e aí vem a tal da distração promovida pelas redes, pelas telas. Eles se distraem muito fácil. Pegar um texto que prenda a atenção deles. Eu gosto de narrativa, com meninos pequenos a gente consegue. Narrativas a gente vai fazendo uma interpretação ali, uma dramatização da historinha. Eles acabam ficando atentos, né? E a gente usa estratégias. É uma coisa lúdica, né? E a gente usa estratégias, né? O que aconteceu aqui agora? Antigamente eu conseguia ter um retorno dele. Hoje já é mais difícil. Então você vê, eu acabei de fazer a leitura, ele já esqueceu o que eu li. Ou às vezes nem captou, né? Não pegou o que eu li. Então, infelizmente, para mim é felizmente, né? Eu adoro ler, adoro. E a literatura, ela faz muita falta também. Né? Eu estou aqui falando de textos curtos, mas a literatura, um bom livro literário faz toda a diferença. A criatividade da criança é outra. A cabecinha da criança é outra. Uma criança, um adolescente que lê, é muito legal, assim, como que é diferente, sabe? Como eles são em menor quantidade, infelizmente, a gente vê ainda mais. E é uma pena, porque aqueles que não conseguem, né, inserir isso na rotina, eles é que estão saindo prejudicados. Você falou dessa questão de iniciar a leitura, inserir a leitura na criança muito novinha. Você acha que essa combinação de leitura constante, desde cedo, e boa interpretação ajuda a tornar alguém menos vulnerável à desinformação? Com certeza. Porque a desinformação, né, as notícias falsas, as notícias deturpadas, elas têm sinais muito claros, muito evidentes. Imagens talvez não. Imagens construídas por inteligência artificial, por exemplo, talvez não tenham tantas evidências assim. Mas a notícia falsa, ela traz muitas evidências. Ela traz erros gramaticais. Ela traz incoerências. A gente consegue perceber. E ela traz, muitas vezes, coisas tão absurdas que você tem que, no mínimo, desconfiar. Eu hoje não confio em nada mais. Por mais que seja de veículos, né, com credibilidade, eu pesquiso mais. Não confiar em um veículo só. Não. E isso é a habilidade crítica, a capacidade crítica que a gente deseja para todo mundo, que a gente deseja para os nossos alunos, mas que a gente está vendo declinar bastante. Já há muitos anos também, né? Justamente por causa dessa leitura que está sempre em falta. A gente não tem tempo e dedicação para leitura. Não tem. E é cultural do nosso país. Não culpo ninguém individualmente, não. Isso é da nossa cultura mesmo. E assim, no fundo, acaba sendo prejudica todo mundo, né? Não é só a criança que sai prejudicada, prejudica todo mundo, porque a desinformação, além de ela te desinformar, ela ainda te faz passar para frente e desinformar outra pessoa. Uma rede muito grande. A criticidade, ela tá caindo, o questionamento tá caindo, né? Tá sendo reduzido, e a leitura, ela é fundamental para que isso não aconteça. Mas é uma guerra pesada. A gente tem que travar, todo mundo.
pais, né, família, todo mundo em prol da leitura, desde a mais tenra idade, para que o aluno consiga desenvolver essas habilidades. Isso acontece de forma tão natural. Uhum. A partir do momento que você lê, você não tem muito mais o que ensinar ao aluno, né? A partir do momento que o aluno lê, você não tem muito mais o que ensinar, você vai orientar. Uhum. E orientar é diferente, Uhum. porque ele já tem muito dele, né? Ele já traz uma carga bacana. Então você consegue orientar, ele consegue aprender melhor. Faz toda a diferença. Leitura é a chave do caminho. Eu sempre falo, gente, leitura é a chave do caminho. Tem que ler. Não gosta? Aprende a gostar, porque a gente precisa de leitura. Uhum. A gente tá falando muito também de criança, adolescente estar com o celular na mão o tempo todo. E falando de leitura, você acha que o celular pode ser um estímulo à leitura? Porque hoje em dia a gente tem e-book, EPUB, PDF o tempo todo, e tem agora até o Kindle, né, da Amazon, que é um dispositivo para livros mesmo. Você acha que o celular, essas tecnologias podem estimular a leitura? Sim, se for usado com consciência. Ele tem tudo para ser um estímulo à leitura. E aí eu volto a dizer, tem muitos autores que defendem que nunca lemos tanto, que nunca escrevemos tanto. Mas qual é a qualidade da leitura que a gente está tendo, né? Nesses dispositivos, nesse acesso? Porque o celular poderia ser um aliado. Ele oferece tudo isso que você disse, né? Muito mais acessível, Uhum. né? A gente consegue hoje, com o domínio público de tantas obras, a gente consegue obras gratuitas para a gente ler no celular, para a gente ler no tablet, para a gente ler no Kindle, para a gente ler no computador. Uhum. Então, se você, né, tem uma dificuldade de acesso ao livro físico, você consegue de outra forma. Então, sendo usado, eu pessoalmente não gosto. Eu acho que a tela em si, essas luzes da tela, elas não são tão favoráveis para a leitura. Uhum. Mas está aqui, é o que temos, não vai voltar, né? Então a gente tem que usar a nosso favor. Poderia ser um aliado. A experiência que eu tenho hoje, que eu vejo, não é o caso, não tem sido um aliado. Uhum. Até porque ele está ali lendo um livro, chega uma notificação de mensagem, ele já vai Distrai. para outra coisa. Então ele facilita muito essa distração. Poderia ser um aliado? Poderia. Mas a experiência, assim, de um modo geral, que eu tenho visto, ele não tem sido um aliado ainda não. Eu espero que venha a ser. Né? A gente Uhum. tem tentado promover isso em sala de aula, né? Mas ainda estamos sendo vencidos, Uhum. infelizmente. Mas a esperança continua viva. Vamos continuar tentando. Você chegou a mencionar também que não tem muito de rede social, TikTok, por exemplo. Dentro do TikTok existe um nicho que é o tal do BookTok, que Já os ouvi falar. adolescentes comentam de obras que já leram, dão sua opinião, tudo mais. Você acha que o BookTok superficializa ou ajuda nesse estímulo à leitura? Eu acho que ele tem auxiliado. Eu tenho alunos chegando com obras. Não são muitos que gostam de ler, Uhum. mas os que gostam de ler gostam de compartilhar. E eu tenho alunos que chegam, professora, vi esse livro no TikTok. Ele tá bombando no TikTok, vou ler, depois eu conto para a senhora. E aí eu sempre pergunto como é que tá a leitura, me conta a história, fala sobre o quê, levo Uhum. livros meus para a gente poder falar a respeito. Então eu acho que é legal, né, ter Uhum. uma rede, esse incentivo através da rede. Porque na minha percepção, é a rede que eles mais consomem é o TikTok. E, infelizmente, através do TikTok, eles têm consumido conteúdos muito inadequados, assim, Uhum. e eles acabam reproduzindo isso. A gente vê que eles estão realmente consumindo esses conteúdos inadequados. Eles reproduzem através da fala, eles reproduzem através do comportamento, né? Através, você escuta conversando com um colega, você vê que não é uma coisa legal que eles estão consumindo ali. Uhum. Agora, essa história eu gosto desse incentivo à leitura. Alguns livros incentivados lá, eles não se adequam muito A aos. idade, né? E aí vem essa questão de consumir conteúdos inadequados para a idade. Uhum. Então,
Toda rede social, ela pode ser usada por eles, mas tem que ter orientação, tem que ter cuidado, né? Tem que ter vigilância. É muito um Os filtro dos pais adultos também. precisam estar presentes, porque a internet é meio que terra sem lei, né? Tudo acontece ali. E a criança A vê internet também é uma coisa muito recente. muito. Não tem regulamentação, não tem Não, leis muito específicas. é. E o fato de eles, o fato dos algoritmos existirem, às vezes você nem vai atrás da informação, mas ela vem atrás de você. Uhum, Então, esses conteúdos, eles não. Não é que a criança, que o adolescente está procurando esse conteúdo, mas eu já vi esse conteúdo chegar para a criança. uhum, Aparece, né? É uma necessidade real de vigilância, de uhum, orientação, de observar, de cuidar, de limitar o uso, uhum, limitar o tempo, né? Para que seja um aliado. Né? A uhum, gente tem que usar ele a nosso favor. Eu falo com os meninos, eu falo, gente, a gente tem que usar a nosso favor. Isso aqui é uma ferramenta que veio para ficar e ela tem que ser favorável para a gente. A gente não pode deixar que ela, né, faça o pior para nós. Não, ela tem que uhum, fazer o melhor para nós. Então, é muito legal você ter mencionado isso, porque esse é um aspecto que eu vejo aparentemente como algo positivo. Não achei que superficializou a leitura, não. uhum, Mas com a ressalva de que tem que haver observação, vigilância dos uhum, responsáveis por causa dos conteúdos que não são muito adequados, muitas vezes. Né? A gente uhum, tenta orientar na sala, mas a partir do momento que o aluno recebeu a obra na mão, ele já está com a obra, você acredita que passou já pelo crivo dos pais, e aí é uma uhum, opinião minha se é adequado ou não, é uma questão de opinião que é minha, né? Não é. uhum, Mas muitas vezes os pais não têm acesso à obra. Eles confidenciam, não, meu pai não leu, só me deu. Então, uhum. tem que haver vigilância por causa disso. Mas o fato de haver o incentivo à leitura numa rede social tão consumida, eu acho excelente. No YouTube também tem, né? Tem um nome, os canais de resenha de livro, me escapou o nome, que também incentivam, mas o Uhum. YouTube não é uma rede mais tão utilizada por adolescentes. Vídeo muito longo, é a questão que a gente está falando, É, imediatismo, os vídeos são muito longos, eles não é, conseguem acompanhar. não, eles usam mais o tipo, assim, né? Eu tô falando dela do meio que eu estou agora, né? Meio que Uhum, uma bolha, mas dentro da minha bolha eu consigo conversar com outras pessoas em outras bolhas e assim a uhum, gente chega a conclusões muito similares em relação a isso, uhum, né? Então as redes são ok, tudo bem, vai existir, vieram para ficar, temos que ter, né? A evolução acontece, como eu falei da evolução da língua, a sociedade também evolui, uhum, né? As tecnologias evoluem, isso é muito saudável e é muito bom. Mas ter o discernimento, a criticidade para lidar com tudo isso é uhum. fundamental. Senão isso vem contra nós. É, a gente tem informação na mão, resta escolher o que fazer. A gente tem a oportunidade, resta decidir, cada um decidir o que fazer com esse tipo de informação, né? Exatamente. Com esse tipo de acesso. Exato. Tássila, eu te agradeço por Eu ter que aceitado o meu agradeço. convite, por participar dessa conversa. Acho que foi um assunto muito enriquecedor, tanto para outros professores quanto para os pais mesmo, irmãos mais velhos, quem tiver interesse nesse assunto, né? E assim, é importante falar sobre isso relacionado à educação, porque afeta diretamente a educação, afeta diretamente a escola. Uhum, E assim, a educação ainda é o caminho que a gente tem para ser o melhor de nós. Né? Muitas vezes os meninos falam que estão estudando para ser alguém na vida, e eu falo, vocês já são alguém na vida. Vocês estão estudando para melhorar quem uhum, vocês já são. E é fundamental para a gente construir, que não o mundo inteiro, mas o nosso mundo ao redor, né, para que ele seja melhor. E a gente tem que usar toda essa tecnologia que está avançando muito rápido em favor disso. Não dá para ser contra. Já tem muita coisa contra, né? Não temos como fazer mais uma que é tão grandiosa e uhum. ser também.
E aí é um apelo, né, de que as famílias incentivem a leitura e de que vigiem os conteúdos e o acesso à internet, às redes, para que seja saudável, né, para que seja bom, para que seja produtivo para todo mundo, Uhum. e para que os meninos consigam ascender, né, na vida. É isso. Mais uma vez, te agradecer a sua Eu que presença. agradeço pelo convite. Se tiver alguma dúvida, a Tarsila está disposta a responder. Só deixar nos comentários. É passado para ela, ela responde. Ótimo. Muito Obrigada, obrigada. gente. Valeu.